Oração e disciplina. Qual a importância de termos uma vida disciplinada de oração? Será possível mantermos uma disciplina de oração em meio aos desafios que enfrentamos? Hoje eu quero refletir num momento muito crítico da vida de Daniel, quando homens tentaram contra a sua vida e convenceram o rei a emitir um decreto proibindo que qualquer homem, por 30 dias, orasse a qualquer Deus, buscasse qualquer Deus, orasse, colocasse diante de qualquer Deus. E o rei aceitou assinar esse decreto, e isso chegou ao conhecimento de Daniel. Está em Daniel capítulo 6, foi uma artimanha, eles queriam prejudicar Daniel. E qual foi a reação de Daniel diante disso? O que Daniel faria então? E no capítulo 6, versículo 10 diz assim: Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. O que vemos aqui, irmãos, é algo surpreendente. Daniel fora proibido de orar, e como vimos na reflexão anterior, ele era um homem íntegro. Versículo 5, aqui do capítulo 6, fala que não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. E Daniel somente deixou de cumprir esse decreto, porque isso feria o seu relacionamento com Deus. E Daniel foi para casa, para o seu quarto, e fez o que costumava fazer, diz a palavra. Então nós aprendemos aqui que a oração para Daniel não era algo que ele fazia somente num momento crítico e terrível como esse. A oração para Daniel não era somente para os momentos de tristeza, para os momentos de angústia ou de dificuldade, ou mesmo para os momentos de bonança, mas Daniel costumava fazer. Então vemos que Daniel tinha uma vida disciplinada de oração. E não só isso, mas fala que 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava. Então ele tinha uma rotina de oração. E aqui também fala um detalhe que eu achei muito interessante, que fala que ele foi para casa, para o seu quarto no andar de cima. A Bíblia relata em detalhes que Daniel foi para o andar de cima da sua casa. Eu creio que isso aqui não está registrado em vão, nada na Bíblia está registrado em vão, e nos mostra que Daniel possivelmente reservava um lugar. Ele valorizava a devoção, ele valorizava a oração, então ele tinha um lugar talvez preparado, talvez um lugar mais quieto, ele separava um lugar para poder se dedicar a Deus. E diz também que as janelas davam para Jerusalém. Se você for lá em 2 Crônicas capítulo 6, você vai ver que a palavra Deus orienta seu povo a quando, por conta do seu pecado, estivesse em outra terra, tivesse que orar, orasse voltado para Jerusalém, para o templo que Salomão estava dedicando a Deus. E Daniel certamente conhecia isso. Então vemos aqui que Daniel reservava um tempo de oração, que Daniel considerava um espaço específico para a oração, que Daniel dedicava tempo e tinha rotina de oração. E ele conhecia a palavra de Deus, orava de acordo com a palavra de Deus. Quantas lições podemos tirar a partir de um simples versículo? Daniel é um exemplo para nós da importância da disciplina na oração. Precisamos ser mais disciplinados. Não podemos deixar que isso degenere num legalismo, mas a nossa geração é muito indisciplinada, a nossa geração deixou de valorizar as virtudes da disciplina e assim perdemos muito no nosso relacionamento com Deus. Então que possamos, assim como Daniel, mesmo em meio às crises mais agudas de nossas vidas,
orarmos ao Senhor, termos disciplina em oração, conhecermos a Sua palavra e assim orarmos de acordo com a santa palavra do Senhor e reservarmos tempo, reservarmos um lugar, se possível. Às vezes moramos hoje em dia muitos em lugares pequenos, em apartamentos apertados, mas é possível talvez acordar um pouco mais cedo, talvez dormir um pouco mais tarde, reservar um espaço, às vezes mesmo que pequeno, para que você possa dedicar um tempo em oração a Deus. Que possamos melhorar nossa vida de oração, nossa disciplina diante do Senhor. Oremos. Pai amado e bendito, louvado seja o teu nome, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor nos chama a um relacionamento contigo por meio da oração. Isso é um privilégio. A oração é uma dádiva, a oração é um privilégio. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes abrimos mão da oração por coisas tão fúteis, coisas desse mundo que passarão. Não digo pecado, mas às vezes um entretenimento que consome tanto nosso tempo e não nos dedicamos à oração. Ensina-nos a sermos disciplinados como foi Daniel, ensina-nos a ter uma vida de oração, seja no momento bom, seja no momento ruim, consagrado a Ti. Mesmo que em alguns momentos cheguemos à Tua presença sem muitas palavras, sem muito o que dizer, mas nos apresentarmos diante de Ti constantemente, a cada dia, crendo que o Senhor nos ouve e é fiel para ouvir as nossas orações. Sê conosco nesse dia, Senhor, e ajuda-nos a termos uma vida mais dedicada, mais intensa de oração. Em nome de Jesus. Amém. Concluo com Colossenses 4, que diz que Epáfras era alguém que estava sempre batalhando pelos colossenses em oração. Que possamos batalhar em oração uns pelos outros para a glória de Cristo Jesus. Deus abençoe sua vida e sua família.